Meus irmãos em Angola, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fala com vocês é o presbítero Ricardo, seminarista aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ministrarei a vocês as aulas de Teologia Sistemática 1 para o Instituto João Calvino, esse empreendimento bendito que estamos envidando esforços a torná-lo cada vez mais forte, mais conhecido e a manter a fidelidade, especialmente a fé bíblica, aquilo que o nosso Deus deu para nós. Estou ansioso também com a viagem, que foi interrompida devido aos problemas que estamos tendo agora com a pandemia, mas assim que estiver tudo liberado, tudo correto, nós, se Deus quiser, estaremos aí para cumprimentar pessoalmente os irmãos e podermos nos edificar mutuamente. Eu gostaria de começar então com uma oração pedindo a Deus que abençoe essas aulas, que abençoe a cada um que virá a assisti-las, que me abençoe na condição de tudo, me usando como um instrumento bendito nas mãos dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo que tem feito por nós, pelas ferramentas, pelas condições de podermos falar aos irmãos em Angola, Pai, tão longe, mas com a tecnologia se torna tão perto. Que o Senhor possa nos conduzir, abençoando e criando todas as condições para que a Tua palavra seja exaltada e a pessoa do Teu Cristo seja o centro de toda a nossa existência. E é no nome dele, Deus, que nós te pedimos uma bênção sobre os irmãos que estão lá em Angola, aos que estão aqui no Brasil e aos que estão espalhados pelo mundo, Pai. Porque o Senhor prometeu que a bênção de Abraão alcançaria, Senhor, todo povo, língua, etnia, tribo, em qualquer canto dessa terra em que o teu evangelho fosse anunciado. E é em nome de Jesus que bendizemos a ti. Amém. Meus irmãos, vou transicionar aqui agora para o slide. O nosso curso será dividido em 5 unidades, sendo a unidade 1 esta que eu estou ministrando agora, com o conteúdo dos prolegômenas, as primeiras coisas a serem ditas. Depois nós entraremos na doutrina das Escrituras, na unidade 2. Depois partiremos para teontologia. Teontologia, essa palavra parece complicada, mas é teontologia, o estudo do ser de Deus. E muito mais complicado do que a palavra é justamente o ser do nosso Senhor. E nós vamos nos firmar naquilo que ele disse para nós sobre si, sobre a Escritura. E nessa primeira parte da teontologia veremos a sua existência, a sua cognoscibilidade. Na parte 2 nós veremos os seus nomes, os seus atributos. E na parte 3, e finalizando assim a unidade 5, a Santíssima Trindade e a natureza e pessoa, esses conceitos que estão ao nosso alcance pela Escritura e ver o que isso tem a nos trazer. Quando tratamos de teologia sistemática, o campo de estudo é muito amplo. Então, em Teologia Sistemática 1, nós trataremos aí, como eu já disse, dos prolegômenos, que são as primeiras coisas a serem ditas, da bibliologia, é o estudo da doutrina das Escrituras, e a teontologia. Mas também nós veremos posteriormente antropologia, que é o estudo do homem, como o que a Escritura diz do que nós somos. Também a sistemática tem a parte de cristologia, que é o estudo de Cristo. Nós temos também a parte de soteriologia, que é o estudo da salvação. Nós temos a pneumatologia, que é um outro ramo da teologia sistemática, que trata especialmente da pessoa do Espírito Santo. Nós temos a eclesiologia, que trata da natureza da igreja, da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. E, por fim, a escatologia, que nos traz a respeito dos últimos dias, das últimas coisas. O assunto aqui desta primeira unidade vai se restringir à revelação, as primeiras coisas a serem ditas, e à teontologia. Aqui eu busco dar uma introdução, porque o assunto é muito amplo, mas buscando nomes firmados na doutrina, teólogos que deixaram um legado a nós, e dando este caminho, este rumo a todos
os que puderem assistir esse vídeo, sempre esperando que desenvolvam a pesquisa ou buscar mais informação, inclusive com a facilidade da internet que nós temos hoje, nós temos acesso muito facilitado. Tentarei deixar ao máximo aqui algumas informações para que seja mais fácil dos irmãos buscarem conteúdo. A teologia sistemática, irmãos, ou dogmática, como também é conhecida e definida por Van Til no livro An Introduction Systematic Theology, é um ramo da teologia que estuda os grandes sistemas formados a partir da Escritura, os grandes temas da Escritura. Rod, ele deixou registrado a nós a seguinte definição: teologia, em seu sentido mais amplo, é a ciência da religião. Aqui eu chamo a atenção para que nós não confundamos o significado de ciência da religião com seu significado moderno. Não era o propósito de Rod quando ele cunhou esta frase no seu livro, né? Porque a ciência da religião, nesse significado moderno, diz respeito ao esforço humano em busca de uma divindade e o estudo desse fenômeno nas diversas manifestações das culturas espalhadas pelo mundo. Mas a teologia, ela parte da revelação de Deus por meio da sua escritura. É um esforço que vem de cima para nós. O teólogo Franklin Ferreira, ele traz uma definição de teologia sistemática para nós que é a seguinte: o que é a teologia sistemática? Esta pergunta é o assunto deste livro. A teologia sistemática é uma elaboração da cosmovisão cristã baseada na Escritura. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente esse termo cosmovisão. Em se tratando de teologia na abordagem da fé reformada, seria estranho nós fazermos uma distinção, irmãos, entre teologia sistemática e teologia dogmática. Nós assumimos isso como um sinônimo. Essa palavra dogma, ela vem de um termo grego, um vocábulo grego, doken, que significa aquilo que já está definido, aquilo que já está decidido, estabelecido, como nos informa Bavinck. Quando, por exemplo, a Igreja Católica Romana traz teologia sistemática e dogmática, ali cabe uma distinção, porque eles fazem realmente uma separação. Teologia sistemática é o estudo da revelação da Escritura na Igreja Católica Romana, e a teologia dogmática é o que a Igreja trata como dogma. A tradição e a Escritura, de acordo com a teologia católica romana, elas estão em pé de igualdade e autoridade. O dogma é o que a Igreja defende nos seus catecismos, nas suas confissões de fé. Quando nós trazemos em tela a fé reformada, nós defendemos que a teologia sistemática e a dogmática, elas têm que vir das Escrituras. E a tradição reformada, ela vai respeitar os limites da Escritura sem ir além ou aquém disso. Então a teologia sistemática e a dogmática, elas se alinham, como defendeu Van Til. E, obviamente, por mais esforços que nós demandemos, sempre haverá esse componente humano nosso pecaminoso, né? Infelizmente ainda estamos sob a influência da queda, mas naquilo que depender de nós e sem dolo, nós tentaremos manter as duas o mais uniforme possível, colocando tudo o que vem da Escritura nesses grandes sistemas que se formarão. Hammett, por exemplo, abarcou muito claramente o que é a teologia sistemática. Ele traz para nós o seguinte, está também no livro do Franklin Ferreira. Teologia sistemática é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente das doutrinas da fé cristã, baseada principalmente nas Escrituras, falando às perguntas e questões da cultura e época em que ela existe, com aplicação à vida pessoal do teólogo e dos outros que estão ao redor. O grande reformador João Calvino também traz para nós um conceito
nas suas institutas, e eu colocarei em tela aqui. Ademais dos próprios sentidos do corpo, nos é possível discernir ainda mais de perto quanto nos enganamos ao avaliarmos os poderes da alma. Ora, se em pleno dia ou baixamos a vista ao solo, ou fitamos as coisas que em torno de nós se patenteiam ao olhar, parecemos-nos dotados de muito poderosa e penetrante acuidade. Quando, porém, alçamos os olhos para o sol e o miramos diretamente, esse poder de visão que sobre a terra se fazia ingente, prontamente se suprime e confunde com fulgor tão intenso, de sorte a sermos forçados a confessar que essa nossa habilidade em contemplar as coisas terrenas, quando para o sol se voltou, é mera ofuscação. Assim também se dá ao estimarmos nossos recursos espirituais, pois por tanto tempo quanto não lançamos a vista além da terra, muito fantasiosamente nos lisonjeamos a nós mesmos, de todos satisfeitos com nossa própria justiça, sabedoria e virtude, e nos imaginamos pouco menos que semideuses. Mas, se pelo menos uma vez começamos a elevar o pensamento para Deus e a ponderar quem é Ele e quão completa a perfeição da sua justiça, sabedoria e poder, a cujo parâmetro nos importa conformarmos-nos, aquilo que antes em nós sorria sob a aparência ilusória de justiça, logo como plena iniquidade se enxovalhará. Aquilo que mirificamente se impunha sob o título de sabedoria, exalará como extremada estultícia. Aquilo que se mascarava de poder, se arguirá ser a mais deplorável fraqueza. Portanto, longe está de conformar-se à divina pureza o que em nós se afigura como que absolutamente perfeito. Meus irmãos, a teologia, ela vem de cima, ela vem do alto, ela vem a nós. A teologia é Deus se revelando ao homem, como muito bem frisou Calvino aqui. Se nós esperarmos na nossa razão, nos nossos sentidos, descobrir quem é Deus, a sua vontade e o que Ele quer de nós, estamos condenados ao mais crasso fracasso. Não há como. Então, continuando aqui, nós vamos para os pressupostos e fontes. Ao tratarmos de teologia, meus irmãos, não há espaço para neutralidade ou isenção. Eu alerto. Qualquer assunto, não só teologia, se você está num debate e uma pessoa chega se dizendo isenta, se dizendo neutra, imparcial, desconfie. Isso não existe. Nós veremos aqui a questão da cosmovisão e aquilo que todos carregam. É impossível abordarmos um assunto de forma neutra. Nós já temos um pensamento em relação àquilo. Essa abordagem tão difundida, né, de neutralidade, de isenção, ela é utópica, ela é impossível. O nosso pressuposto básico, e diz respeito às primeiras coisas a se dizer, né, os prolegômenas, é, grave isso, muita atenção, Deus existe e se revelou. Parece uma coisa até absurda de se dizer, né? Mas é o nosso pressuposto básico. A nossa discussão começa aqui. Deus existe e Ele se revelou a nós. No decorrer de toda essa pesquisa teológica, se perdermos, meus irmãos, esse princípio, nós vamos nos desviar da verdade. E tristemente é o que nós temos visto e o que tem ocorrido muitas vezes nos debates teológicos que vemos por aí. Teologia, meus queridos, é ciência de Deus, segundo Bavinck registrou. A dogmática ou sistemática é ciência positiva e objetiva e deriva exclusivamente, preste atenção, exclusivamente das Escrituras. Eu vou ler aqui Bavinck, abrindo aspas para ele, pois a dogmática é uma ciência positiva, recebe todo o seu material da revelação e não tem o direito de modificar ou expandir esse conteúdo pela especulação à parte dessa revelação.
quando, por causa de sua fraqueza ou de suas limitações, ela se depara com a escolha entre simplesmente deixar as verdades de fé seguirem lado a lado ou, em favor da manutenção da forma sistemática, deixar de fazer justiça a uma delas, a dogmática deve absolutamente optar pela primeira e resistir ao desejo de obter um sistema bem integrado. Então haverá aqui, encurtando esse dito de Bavinck, muitos paradoxos, meus queridos, muitas aparentes contradições, mas que são aparentes. A falha está em nós, a nossa limitação. Muitas vezes irá nos faltar alguma faculdade para que nós possamos compreender, mas isso não quer dizer que as escrituras estão erradas, que as escrituras estão com incoerência. A questão está em nossa fraqueza, em nossa limitação. Nós vamos percebendo que não há sentido nem nesse termo teologia, caso o pressuposto da existência do nosso Deus que se revela não for o fundamento do estudo. Isso Bavinck também deixa muito claro. Como que eu posso falar em teologia se nem em Deus eu crer? Em suma, meus queridos, teologia é um esforço concentrado nas Escrituras que busca saber o que Deus pensa, quer e espera dos homens. É um empreendimento, como eu já disse, do alto, vindo de cima para baixo, é do céu para a terra, é da luz mais pura que é o nosso Senhor para as trevas infelizes em que nós nos encontramos, e é essa luz que vai iluminar o nosso caminho e ser lâmpada para os nossos pés. Nunca o contrário, nunca é do homem para Deus, mas sempre de Deus para o homem. Eis a importância, e novamente eu friso e peço a atenção. A teologia parte das Escrituras. Daí parte-se a necessidade dessa fonte confiável, a fonte de primeira mão para esse empreendimento. São as Escrituras. Esse pressuposto é aquilo que nós já entramos no debate com essas bases definidas, vai se desdobrando invariavelmente no que o ser humano entende como o mundo, a sua realidade ou a verdade que o cerca. As Escrituras afirmam que elas são a verdade e que a encarnação de Deus para comunicar aos homens face a face é o ápice daquilo que vinha sendo anunciado nessa Escritura. Nós conhecemos Jesus Cristo porque as Escrituras nos dizem de Jesus. Esse entendimento do que é verdade, meus queridos, e de como podemos conhecer essa verdade, do que é a própria vida, do que é a morte, de onde nós viemos, para onde nós vamos, são esses pressupostos que todos que empreendem algum estudo levarão para o seu trabalho. Por isso eu disse que não há uma neutralidade. Todo esse conhecimento que cada um leva de si, esse conteúdo que constitui o próprio ser, se chama cosmovisão, ou, mais simplesmente, é a visão de mundo de cada um. São os conceitos que cada um possui e que fazem o mundo e a sua própria realidade fazerem sentido em sua existência. Isso é cosmovisão. Ferreira e Miet nos trazem também um conceito aqui para nós lermos. Olha que interessante. Uma cosmovisão é uma interpretação do universo. A palavra universo é utilizada aqui de propósito para mostrar que uma cosmovisão significa uma interpretação abrangente. Uma cosmovisão completa diz ou tem algo a dizer sobre tudo, ou pelo menos oferece uma estrutura para a interpretação de tudo que existe à nossa volta. Se surgirem novas informações que a cosmovisão não consiga explicar, isso é um sinal de suas limitações. Perceba a importância de nós termos um guia, de nós termos um parâmetro do próprio Criador, porque se partirmos de nós, nós vamos nos desviar. Por isso que nós vemos milhares, milhões de cosmovisões, de maneiras de ver a realidade, a vida, a morte, de onde viemos, para onde iremos no mundo. É essa fraqueza humana se manifestando no desenrolar de milhares, milhões de cosmovisões. Eis a importância, eu volto a frisar e que fique bem gravado na mente dos queridos. Teologia é um empreendimento que vem do alto
para baixo, de Deus para o homem, e nós acharemos segurança nas Escrituras, meus irmãos. Ao nos depararmos com as pessoas, né, durante a vida, indo e vindo, é necessário a gente ter essa compreensão que elas têm as suas opiniões e pareceres e sobre muitos assuntos da vida. Esse conjunto de informações é o que nós chamamos aqui de cosmovisão. E o que a pessoa entende de Deus e as suas opiniões sobre esse assunto é o que constitui a sua teologia. Então, nós vamos nos deparar basicamente, eu vou resumir aqui, em 3 tipos de cosmovisões principais, não se restringindo a elas somente, mas que delas surgirão inúmeras outras. Quais são os tipos de cosmovisão que a gente vai encontrar no mundo e que falarão muito a respeito do próprio ser de Deus, que é isso que nós estamos estudando aqui agora? Nós teremos o ateísmo, nós teremos o deísmo e nós teremos o teísmo. E nós falaremos aqui brevemente de cada uma. O ateísmo, os vários salmos na Escritura nos afirmam que os tolos dizem em seu coração não haver Deus. O ateísmo, via de regra, retira toda a sua fonte de informação para a sua teologia, entre aspas, né, do mundo natural, do mundo material. Entendem que o universo é um sistema fechado e esse universo ele é resultado das mutações do acaso e que sempre existiu. O universo é um produto do tempo, do espaço, da energia e um jogo do acaso, um jogo de dados. Defendem não haver uma base moral absoluta, que as interações sociais e genéticas foi o que definiu o nosso tipo de sociedade que vivemos hoje. Em última análise, aquele que se diz ateu, conforme disse o salmista, é um tolo, pois defende que a vida é um absurdo, a existência é um absurdo, a falta de significado do homem é defendida por eles, é um determinismo naturalista, não há propósito na vida. Nós temos também o deísmo. Quando do advento do iluminismo, cresceu o entendimento que a razão, né, a nossa mente, ou os sentidos, a experiência, poderiam conhecer Deus, sem a necessidade de uma revelação proposicional, sem a necessidade de Deus falar aos homens. A grande mudança no deísmo é justamente o sentido de que não é Deus que se revela aos homens, mas os homens que encontram a Deus utilizando sua razão e os seus sentidos em experimentos. Deus existe e criou um sistema fechado, natural. Eles creem em Deus e que Deus criou esse sistema. Deus estabeleceu leis rígidas e fixas e eternas para conduzir sua criação e nada mais além disso. Não há comunicação metafísica entre o natural e o divino. Deus é impessoal e não se intromete nos nossos negócios, segundo o deísmo. Seria até um contrassenso dizer que se Deus criou leis naturais e fixas, por que ele deveria intervir nessas leis? É o que eles defendem. Geralmente entendem a origem do universo há bilhões de anos e que o homem é um ser evoluído que se destacou nesse processo natural. Essa é a visão do deísmo. E nós temos também, por fim, um grande campo da cosmovisão que é o teísmo, com T de tatu. O teísmo defende que o mundo natural e sobrenatural se comunicam. Deus ativamente interfere no mundo natural, imediatamente ou por meios de seres espirituais, que são os anjos e os demônios, né? Ou por meios naturais. Os homens, nós somos a imagem e semelhança deste Deus, que estabeleceu um relacionamento pactual, estabeleceu uma aliança com o homem, e o homem quebrou este pacto e está em rebeldia contra esse Deus. Todo o mal e ruína vem da negação da realidade que foi instituída pelo próprio Deus, onde os homens tentam viver uma realidade falsa, que por si só gera o sofrimento. Tentam criar uma realidade paralela inexistente e viver nesse vácuo, nesse vazio. No teísmo, o próprio Deus sobrenatural invade o natural e, encarnado na pessoa de Cristo,
restaura e reconcilia o homem, cumprindo o pacto antes quebrado, oferecendo gratuitamente a paz com o Criador. Então são esses três grandes espectros das cosmovisões que nós vamos encontrar pelo mundo: o ateísmo, o deísmo e o teísmo. Dessas cosmovisões mais difundidas, vemos que o divisor é o Deus que se revela. Um Deus que pode ser pesquisado, pode ser conhecido e, por fim, adorado apenas porque deixou suas palavras registradas a nós. A única fonte confiável, meus irmãos, para se fazer teologia são as Escrituras. Partindo então para a última parte dessa unidade 1, nós temos o método e a constituição. Meus irmãos, a teologia sistemática ela se constitui basicamente de partes de outras disciplinas para que ela possa organizar, categorizar e nos sistematizar esse conhecimento que as outras disciplinas entregaram a ela. Então elas se interrelacionam, não há conflito. Podemos destacar de forma não exaustiva, obviamente, né, algumas dessas disciplinas, como a teologia bíblica, que estuda as escrituras como fonte e autoridade final. A Bíblia interpreta ela mesma. A teologia bíblica busca estudar a progressão da revelação durante as eras que as escrituras foram reveladas aos homens. A resposta para as questões partem da Bíblia para fora dela, e não de fora para dentro da Bíblia. Isso nos dará esse contexto bíblico maior. É a progressão da revelação dentro da própria Escritura. Como que Deus foi gradualmente aumentando a sua intensidade revelacional. Nós temos também a teologia histórica, que, como as doutrinas bíblicas foram estudadas durante os séculos da cristandade, isso nos dará esse contexto histórico, ou este status questione, né? Isso nos ajuda especialmente a nos livrar das heresias que já vieram durante os séculos e que foram combatidas. Então nós temos na teologia histórica esse arcabouço milenar da evolução da própria teologia, e nós também temos, como parte da teologia sistemática, a teologia filosófica. Nós fazemos um levantamento atual dessas questões principais sobre a existência, aquilo que angustia o ser humano, de onde nós viemos, para onde vamos, por que existimos, Deus existe, e nós vamos responder o que Deus tem a dizer sobre esses assuntos. Esse é o contexto atual. Então nós temos o contexto bíblico, o contexto histórico e o contexto atual. Essa reunião, não exaustivamente, como eu disse aqui, esse conjunto de disciplinas, a sistemática vai organizar e categorizar nos seus grandes sistemas e nos dar a facilidade de expormos a nossa fé. Partindo desse tripé, podemos desenvolver esse sistema e que trate de uma forma ampla e coesa os diversos assuntos que vamos vendo serem tratados nas Escrituras. Pois, lembrando, o nosso pressuposto, aquilo que nós cremos, é que existe um Deus, esse Deus ele é pessoal, esse Deus se relaciona com as suas criaturas, e esse Deus deixou o seu testemunho registrado por toda a história bíblica. Temos, meus irmãos, o Antigo e Novo Testamento para deles extrair esses sistemas que tratam das questões que todo ser humano possui. As Escrituras é o único lugar seguro para nós sabermos quem é Deus, para nós sabermos a vontade desse Deus e o que esse Deus espera de nós. E aqui eu vou finalizando essa unidade 1. Nós temos na apostila, relembrando aos queridos, algumas questões, né, algumas perguntas que devem ser respondidas e encaminhadas para o gestor do Instituto João Calvino, que a seu tempo encaminhará a mim. Eu agradeço a atenção, saúdo novamente a vocês com a paz do nosso Senhor. Estou à disposição, como os irmãos sabem, lá no grupo do WhatsApp, no meu WhatsApp pessoal, e vamos nos edificando, trocando ideias, esclarecendo dúvidas, e naquilo que eu puder ajudar, conte conosco aqui no Brasil. Um grande abraço
e até mais.